Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre a sessão 124 de Doutrina e Convênios, uma casa em meu nome. Essa sessão ela é muito interessante, ela é a mais longa de Doutrina e Convênios, e um dado interessante é que durante todo o livro de Doutrina e Convênios, 156 nomes de pessoas diferentes são mencionados. Mas somente nessa sessão nós vamos ver 60 desses nomes. Então é uma sessão que fala sobre muita gente, sobre muitas coisas, e eu vou me deter aqui somente em alguns nomes, em alguns trechos que eu considerei principais, algumas coisas que eu aprendi ao ponderar no meu estudo sobre essa sessão. Então, uma coisa importante é a gente perceber esse contexto, porque os santos, eles acabaram sendo expulsos também de Far West, no Missouri. E ao ser expulsos, eles deixaram muitas coisas para trás, eles perderam muitas coisas, e eles estavam agora como refugiados ao longo do rio Mississippi. Eram aí que estavam os santos. Joseph, com seus companheiros, finalmente haviam conseguido permissão e haviam saído da cadeia de Liberty e foi encontrar com os santos que se encontravam nessa situação. E o bom, disso tudo é que algumas famílias de Quincy, Illinois, decidiram ajudar os santos e recebê-los em suas casas. Deram esse apoio tão necessário quando você está numa situação tão difícil, ainda que um apoio temporário, até que os líderes da igreja conseguissem um lugar aí permanente para os santos. E foi nessa ocasião que os líderes começaram e decidiram comprar algumas terras que ficavam perto aí do rio Mississippi, num local que foi descrito como uma região de muitos pântanos, era pantanosa, numa região difícil, era um deserto praticamente, só existiam 6 casas. E foi nesse local que Joseph se reuniu em conselho e as pessoas decidiram que seria estabelecida aí a nova cidade de Sião. Então, olha que interessante, porque eles estavam passando por períodos que não eram fáceis, em meio a toda essa perseguição, em meio às dificuldades que eles enfrentavam, e agora eles iam reconstruir essa cidade em um local difícil, onde eles precisariam drenar essa terra e construir praticamente do zero. Mas os santos estavam motivados. Eles não estavam preocupados com as dificuldades, eles já haviam se acostumado a passar por elas e foram adiante. Essa cidade, que a princípio se chamava Commerce, depois o nome foi trocado por Joseph e foi dado o nome de Nauvoo, que do hebraico significa a bela. Então, quando nós vemos a seção 124, o Senhor está falando para Joseph sobre Nauvoo, está falando para Joseph sobre uma proclamação que ele deveria fazer aos governos de toda a terra em relação ao Evangelho, em relação ao reino de Deus estabelecido na terra. Então a gente vai ver como, de tempos em tempos, os profetas são inspirados a escrever proclamações. E essas proclamações ao mundo, nós precisamos realmente ficar muito atentos para elas. Joseph não conseguiu terminar de escrever essa proclamação, porque ele acabou sendo assassinado, mas nós vemos como o Quórum dos 12 depois levou adiante e fez essa proclamação para todo o mundo. E essa proclamação é dita que deveria ser feita, para todos os reis da terra, para todos os governos, para os 4 cantos, todos os governos de todas as nações. E essa proclamação foi feita posteriormente, dizendo que o reino de Deus havia sido estabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
E, gente, eu fico assim maravilhada com o Evangelho, porque a gente está falando de uma época de muita perseguição. A gente está falando de uma época em que a igreja ainda era muito nova, de membros muito novos, de recém-conversos. E recém havia sido aberta as missões, né? Os primeiros missionários estavam voltando aí da Inglaterra. Então, esse evangelho, nessa época, ele ainda não havia sido espalhado para todo mundo. Mas essa proclamação foi feita. E hoje nós vemos o evangelho nas diferentes nações da terra. Nós vemos essa segunda vinda cada vez mais próxima. E isso me fez refletir muito sobre algumas outras proclamações que os profetas fizeram. A gente vê a proclamação à família, quando ela foi feita há alguns anos atrás. E eu ficava pensando quando eu li a declaração, mas por que o profeta escreveu essa declaração? Me parece tão óbvio a origem da família, Adão e Eva, né? Como o Senhor criou, né? Macho e fêmea os criou. Me parecia óbvio. E quando a gente vê o mundo de hoje, não se passaram tantos anos assim dessa proclamação, e a gente vê o mundo virado de ponta cabeça. Muitas pessoas tentando mudar a doutrina de Cristo, a doutrina pura de Cristo. E a gente sabe que não é assim. Então, olha a necessidade dessa proclamação. Nós vimos também mais recentemente uma outra proclamação, e dessa vez sobre a restauração do Evangelho. Dessa vez reafirmando que nós somos cristãos, e a gente consegue ver, né, como tem diminuído o número de seguidores de Cristo pelo mundo e como tem aumentado essa perseguição. E porque nós temos uma proclamação reafirmando isso, talvez a gente só saiba daqui a alguns anos, mas vamos prestar muita atenção a essas proclamações proféticas inspiradas pelo Senhor. Então, os santos, naquela ocasião, a igreja decidiu comprar, se estabelecer nessa região, que era um pântano, que era difícil. Ali seria o local que os santos viveriam. E os santos aprenderam a duras penas, né? Os membros da igreja aprenderam que não tinha como você se estabelecer num local se você não procurasse os governos da terra, se você não procurasse os políticos e se você não tentasse regularizar a sua situação. Então os santos imediatamente procuraram o governador de Illinois, falando de toda a perseguição, da maneira como eles foram expulsos brutalmente e pedindo apoio. Apoio, inclusive, em relação a proteger a vida, que é um dever do Estado. Então os santos procuraram e o governador concedeu. E não só fez isso, mas como reconheceu a cidade de Nauvoo, né, no mapa aí do estado. E a partir de então, essa cidade regulamentada, ela poderia ter um estatuto próprio, eles poderiam ter, além desse estatuto, né, as suas próprias leis que iam reger a cidade, assim como eles poderiam construir universidade, os homens poderiam ser parte da milícia estadual, né, que era comum e legal na época. Então, os santos teriam alguns privilégios e a legalidade. Né, e a legalidade. Então, eles tiveram esse cuidado. Então, eu fico pensando, porque às vezes eu escuto muitas pessoas dizerem assim, não, igreja e política não se mistura, e não é verdade. A gente vê no Manual Geral de Instruções que os santos devem sim se envolver em causas políticas, porque nós dependemos muitas vezes dos nossos governantes e muitas vezes na aprovação de leis, né? E para benefício da nossa comunidade, da nossa cidade, e aí a importância de nós escolhermos pessoas tementes a Deus, pessoas que acreditem no Pai Celestial, né? Para que essas pessoas aprovem leis que sejam pertinentes, que estejam de acordo, em sintonia com a doutrina de Cristo. Eu não posso votar em alguém que não acredita em Deus. Eu não posso votar em alguém que é contra a família.
estabelecida por Deus e que os profetas fizeram uma proclamação ao mundo, uma advertência. Então, olha a importância. Os santos aí perceberam rapidamente que eles precisavam desse apoio político. Não é diferente na vida moderna. Devemos nos envolver em boas causas, né? E praticar o bem, ser boas pessoas, ser uma luz para a nossa comunidade, para a nossa cidade e para o mundo, né? Porque é isso que fazem os seguidores de Cristo. Mas, enfim, e nessa ocasião os santos conseguiram esse avanço, eles estabeleceram essa cidade que foi conhecida como a Bela. Ela foi chamada de a joia do Mississippi. Imaginem isso. Imagine você ter uma cidade industriosa, com ruas bem planejadas. E uma das coisas que o Senhor fala nessa sessão, o Senhor instruiu que eles deveriam fazer uma casa de hospedagem, a casa de Nauvoo. E eu achei muito interessante, porque essa casa seria para receber todas as pessoas que estavam vindo de longe, membros ou não membros, ficavam hospedados nessa casa. E o Senhor diz que eles veriam a glória de Sião. Então, a importância de a gente receber todo mundo bem, independente das crenças, independente de quem são as pessoas, a hospitalidade, né? Lembrar que os santos já estiveram várias vezes em uma situação aí de refugiados. E como eles foram acolhidos por outras pessoas. É dessa maneira que nós precisamos acolher também. Então o Senhor fala sobre essa casa. E o Senhor também ordenou, né, que fizessem uma casa no seu nome. Né, uma casa onde os santos pudessem fazer ordenanças sagradas. E aí a gente vê outra coisa curiosa, um padrão estabelecido pelo Senhor. Cada lugar que os santos passaram, o Senhor pediu uma casa em seu nome. Isso requeria o quê? Esforço, sacrifício, doar tudo que tinha. E o Senhor estava sempre repetindo o mesmo. E aí a gente pode ponderar um pouco sobre a importância dos templos, que é esse elo entre o céu e a terra. Esse local sagrado, para que o Senhor possa vir e se manifestar. É uma casa ao Senhor, mas antes de tudo, é uma casa erguida para a nossa salvação. Porque é ali que nós fazemos convênios sagrados, é através dessas ordenanças que nós vamos poder um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial. Não conseguiremos sem essas ordenanças. Então, o Senhor está falando uma casa no nome dele, mas essa casa é em benefício do homem, porque o Senhor detém todo o poder do céu e da terra. Né? Ele poderia, se quisesse, aparecer em qualquer lugar, como no passado apareceu nos montes ou num bosque a Joseph, mas é principalmente para que nós possamos nos aperfeiçoar, melhorar, fazer convênios, aprender. Então, nesse momento, o Senhor fala a importância de estabelecer essa casa. Um momento muito importante que aconteceu foi quando Joseph estava dando um discurso num funeral. E nessa ocasião que ele estava dando um discurso, ele disse que o Senhor estava preocupado com aqueles que haviam morrido sem receber as ordenanças do batismo e que o Senhor estava providenciando meios para que essas ordenanças fossem realizadas. E que nós, né, que as pessoas que estavam na época seriam procuradores deles para que eles pudessem receber o batismo no mundo espiritual. E nessa ocasião estava presente uma mulher que o seu filho havia morrido sem o batismo. O próprio Joseph teve o seu irmão Alvin, que foi morto antes mesmo da restauração do Evangelho e não foi batizado. Então o Senhor institui aí, nesse momento, nos últimos dias, a ordenança do batismo pelos mortos. E como a igreja é perfeita, né? Porque quando a gente vai lá no Novo Testamento, e a gente lembra bem de Paulo, quando ele estava pregando aos saduceus, os saduceus era aquele grupo que não acreditava em ressurreição, e Paulo fala então, em 1 Coríntios 15, 29, por que se batizam eles então pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Né? Então,
Paulo está dizendo por que se tem a ordenança batismo pelos mortos, se os mortos não ressuscitam, se vocês não acreditam em ressurreição? Então, isso mostra como essa ordenança ela já existia, era uma ordenança antiga e que foi restaurada nesses últimos dias. Então, nesse momento, os batismos eles eram realizados em rios, em riachos, lagos, mas depois, né, que o templo ele foi aí, não tinha sido finalizado de todo, mas tinha o porão, e quando o porão foi terminado, o Senhor autorizou que nesse momento eles deveriam fazer os batismos só dentro do templo, nesse porão que já havia sido terminado. E essas ordenanças começaram a ser realizadas. E até hoje essas ordenanças seguem nos nossos templos sagrados, proporcionando a todas as pessoas que não tiveram oportunidade de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo nessa vida, que tenham a oportunidade de receber na próxima. Nós, agindo como procuradores dessas pessoas. Assim como também as pessoas tiveram a oportunidade de realizar ordenanças. Foram muitos os santos que realizaram suas ordenanças pessoais, né, familiares, ordenanças essas, que são hoje realizadas nos templos espalhados por todo o mundo. Que bênção é esse Evangelho, saber que tudo se conecta e que o Evangelho ele é realmente perfeito. O Senhor vai falar sobre muitas coisas nessa sessão. Ele fala a respeito de Jairo, né? Ele fala da integridade de Jairo e como ele amava isso nele. Nós sabemos que Jairo, Joseph Smith Sênior, ele foi chamado como o primeiro patriarca da igreja. Mas quando ele faleceu, o seu filho Jairo foi chamado no lugar dele. E o Jairo tinha 2 chamados, um era ser patriarca e o outro, ele era o segundo elder da igreja. E ele assumiu o lugar de Oliver Cowdery quando ele foi excomungado da igreja. Então, Jairo, ele também teve a oportunidade de ser uma testemunha, de também ver, né, e compreender e receber chaves importantes para o chamado dele, como Oliver Cowdery, que estava sempre do lado de Joseph, e também foi uma testemunha e recebeu chaves. Então, quando Oliver ocupou o cargo, ele também teve essa oportunidade. E o Senhor falou da integridade dele. E a gente sabe que foi uma integridade tão grande que ele estava ali ao lado do profeta até o final dos seus dias. O Senhor fala também sobre um homem chamado John C. Bennett. E esse homem era um reitor universitário, era um doutor, um médico, uma pessoa influente que chegou em Nauvoo e logo conquistou a confiança dos santos, se tornou membro da igreja, exerceu cargos políticos importantes, se tornou prefeito da cidade. E o Senhor fez muitas promessas para esse homem. Mas o que a gente vê no final é que ele acaba se rebelando contra a igreja, ele também adultera, ele mesmo vai criar situações para que Joseph seja assassinado, e ele é um dos responsáveis para que aconteça depois o massacre, né, o martírio aí na cadeia de Carthage com Joseph. Então, às vezes a gente fica pensando, mas, poxa, o Senhor falou o nome dele nessa sessão, fez promessas que ele seria coroado, que a vida eterna ele receberia se ele fosse fiel. E a gente consegue observar esse ser, né, se ele fosse fiel. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes em Doutrina e Convênios, assim como as Escrituras, é essa possibilidade. É o condicional. É o se você fizer, se você guardar os mandamentos, se você perseverar. E o Senhor sempre está depositando a sua confiança. O Senhor dá sempre as mesmas condições para todos os homens. Ou seja, todos nós possuímos o arbítrio moral. Então, o Senhor tem promessas para todos nós se fizermos a nossa parte. Mas se não fizermos, não vamos receber essas promessas. Então, quando a gente pensa nesse John C. Bennett, ele recebeu todas essas promessas, a confiança dos santos, de Joseph, toda essa possibilidade. Mas ele acabou traindo essa confiança por escolha dele. Assim como a gente vê Oliver e tantos outros que apostataram do Evangelho,
né? Já vimos no passado Thomas B. Marsh, e a gente vê muitas vezes na igreja isso acontecer, como o joio vai crescer com o trigo. E como nos últimos dias nós vamos precisar, como disse o profeta, cada vez mais da orientação do Espírito Santo para permanecermos fiéis e firmes ao Evangelho de Cristo. E essa orientação do Espírito, ela vai vir se nós formos fiéis. E se nós segurarmos a barra de ferro, leitura das Escrituras, oração, jejum, as coisas básicas do Evangelho. É isso que nos ajuda a perseverar. Porque não adianta, você foi bom e foi maravilhoso por um período da vida. Você precisa ser constante. Nós precisamos dessa constância, precisamos do perseverar, do continuar, se quisermos chegar um dia, né, à presença de Deus. Então, que a gente possa ponderar. Eu aprendi tanto nessa sessão. Então, o Senhor dá esse arbítrio moral e Ele vai sempre permitir que a gente possa fazer as nossas escolhas. Nada está definido. A nossa história não está definida. Como foi dito na conferência, eu amei aquele discurso que falava que nós somos o autor da nossa história. Então, nós podemos mudar essa história. Essa história se muda como? Com arrependimento, com o iniciar, com o começar de novo. Porque a igreja é como essa grande hospedaria, é como a casa de Nauvoo, que está ali, de portas abertas, para te receber. Você só precisa aprender a ajustar a rota, a ajustar o seu leme e seguir adiante. E quando eu penso nessas coisas, o Senhor também falou uma coisa muito interessante. Ele falou que Ele tinha acolhido, estava do lado dele, Joseph Smith Sr., como estava do lado dele, o Pater, aquele que foi o primeiro mártir da igreja, estava o primeiro bispo, Eduardo Patridge. Todos eles já estavam falecidos e o Senhor os havia recolhido. Eles estavam agora à sua direita. Olha que lindo isso. Que lindo e maravilhoso. Que conforto toda essa doutrina. As doutrinas que estão em Doutrina e Convênio 124, porque às vezes temos familiares falecidos. Pessoas que partiram e que às vezes a gente sente tanta falta, tanta saudade. E o Senhor está nos falando sobre batismo pelos mortos, o Senhor está falando sobre pessoas que Ele acolheu e que estão com Ele. Então é um conforto muito grande saber que a nossa existência não acaba aqui, mas que nós somos seres eternos e que todos nós nos encontraremos um dia. Eu sou imensamente grata por esse Evangelho. Essa sessão ela me ensinou muitas coisas, Quando a gente pensa em Hiram sendo chamado como patriarca, e hoje nós sabemos que esse chamado permanece na igreja e que todos nós temos a oportunidade de receber a nossa bênção patriarcal. E a nossa bênção patriarcal, ela devia ser um guia para os santos do passado, como um guia para os santos de hoje. Então, naqueles momentos turbulentos, naquele momento que parece que não se tem esperança, nós podemos ler nossas bênçãos patriarcais. Pode ser que a gente olhe a bênção e diga, poxa vida, mas isso não se cumpriu. Você não sabe os propósitos e o tempo do Senhor, mas Ele sabe tudo. Ela vai se cumprir aqui ou na outra vida. Vai depender desse si, vai depender da sua fidelidade, da nossa fidelidade. Então, que a gente possa ter essa bênção patriarcal como um guia. E naqueles dias que tudo parece vir ao contrário, e que a gente se sente ali como um refugiado, como um peregrino, às vezes sem rumo ou sem saber o que fazer. Quando se instala os pântanos da vida, quando a gente se sente lá no lamaçal, lá no fundo do poço, que nós possamos lembrar dos conselhos e promessas do Senhor. E que a gente possa se erguer do pântano como a bela Nauvoo, que se tornou uma cidade modelo. E que os santos deixaram, abandonaram em 1846 para migrarem rumo ao Lago Salgado, onde se fixaram para não mais sair. Até 1846, Nauvoo foi a sede da igreja e depois ela foi para o Lago Salgado,
onde permanece hoje. E nós escutamos as transmissões das conferências para o mundo todo. Que a gente possa realmente se erguer nas tempestades da vida, nos pântanos da vida, que a gente possa confiar no Senhor. Sabemos que somos filhos dele. Muitas vezes Ele não vai nos dar a solução, mas Ele vai nos inspirar para que possamos fazer as melhores escolhas. E para isso vamos precisar de discernimento do seu Espírito e desejo de obedecer. Essa sessão ela é maravilhosa. Ela faz promessas a todos aqueles que querem permanecer fiéis e guardarem os mandamentos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos ter sempre o desejo de frequentar os templos. Que possamos ter o desejo de aprender das Escrituras e de nos tornar pessoas melhores e nos erguer nas dificuldades. Uma boa semana para todo mundo. Um ótimo estudo do Vem Segue-me. Tchau, tchau.